Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 2 de maio, dia de Santo Atanásio, bispo. Atanásio que viveu ali no século IV, um dos grandes bispos da Igreja, um dos grandes defensores da fé. E vamos pedir por intercessão de Santo Atanásio que nós compreendamos tão bem quanto ele compreendeu, viveu e pregou a palavra de Deus. E eu te convido a abri-la no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, nós estamos aí na sequência da semana passada, daquele evangelho em que Jesus multiplica os pães e os peixes e sacia aquela multidão de 5.000 homens. Ora, Jesus é aquele que sacia a nossa fome, tanto material quanto espiritual. Mas o que é necessário para fazer com que estes sinais de saciedade trazidos a Jesus ao nosso coração e à nossa alma possam de fato acontecer? É preciso acreditar no Filho de Deus. E mais, é preciso dar graças, ou seja, invocar o Senhor sobre tudo aquilo que Ele nos concede. Eu não sei você, se tem o hábito de, antes de tomar a sua refeição, agradecer ao Senhor por aquele alimento que Ele coloca à mesa. Meus irmãos, quando nós temos esse hábito de agradecer o pouco ou muito que nós temos, Deus nunca permite que falte nada a nós. Eu me lembro de uma cena da vida de São Felipe Neri, que aliás nós celebraremos esse mês, no dia 26 de maio, e São Felipe Neri, numa cena da sua vida, ele prepara uma panela de sopa para os órfãos e meninos de rua da cidade de Roma. E ele contava com um número menor de crianças que viesse ali para comer daquela sopa, que São Felipe Neri havia preparado com doações que ganhou pelas casas em Roma. Mas de repente, meus irmãos e minhas irmãs, aparece um número 4 vezes maior do que a quantidade de sopa que São Felipe Neri tinha em mãos. São Felipe Neri, quando vê aquilo, não se desespera, não perde a cabeça. Pelo contrário, São Felipe Neri, como Jesus, ergue os olhos para o céu, dá graças e confia que Deus fará com que aquele alimento se multiplique. Todas as crianças comeram quantas vezes quiseram e a sopa na panela não terminou. É assim a vida da graça, é assim o amor de Deus, é assim a vida daquele que está em Deus e consegue colocar tudo nas mãos do Senhor. A multidão ficou saciada, foi até Jesus, queria mais, não os sinais, mas queria o pão. Mas qual é o pão que Jesus quer nos dar? O pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão da vida eterna. Para isso, nós precisamos acreditar naquele que Deus enviou. E sobretudo nós cristãos que nesse tempo estamos recordando, fazendo memória dos fatos, dos mistérios que nos concederam a salvação, nós temos que reconhecer que Jesus, morto e ressuscitado, é aquele que Deus enviou para saciar nossa fome e sede espirituais e materiais. Que hoje, por intercessão de Santo Atanásio, a nossa fé cresça, a nossa confiança no Senhor aumente, para que tudo aquilo que temos e somos seja oferecido em ação de graças ao Senhor, e eu tenho certeza, o Senhor enviará 100 vezes mais. Que Deus te abençoe e até amanhã.
Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Padre Luciano de Almeida, passando para te pedir que você deixe o seu like no vídeo que você acabou de assistir. Por quê? Porque assim o YouTube vai recomendar esse nosso vídeo a mais e mais pessoas. E se você gosta do nosso conteúdo, eu te convido a considerar nos ajudar financeiramente a manter esse canal. Pela descrição do Pix que está aí logo abaixo no vídeo, você pode fazer a sua doação. Esse recurso que você nos entrega será aplicado no custeio desses vídeos nesse nosso canal. Deus te abençoe. Muito obrigado.